E aí, galera? Está começando! Mais um programa Sou Casa Jovem e você não pode perder. Então, roda a vinheta. E no programa de hoje nós vamos falar um tema super pertinente e importante de se tratar nesse programa. Dependência emocional. Sabe o que é interessante nós pensarmos sobre dependência emocional, Giba? Que muitas vezes as pessoas confundem que amar o próximo é ser dependente emocionalmente do outro. Fale-me mais. Conte-me mais. Totalmente Hoje diferente. eu vou te entrevistar. Ah, eita! De frente com o Giba. Sempre de frente com a Ari e hoje a gente vai fazer o contrário. De frente com o Giba. De frente com o Giba. Então, gente, pra gente pensar... Mas pode ser que eu faça umas perguntas bem complexas. Eita Deus! Vamos lá, né? Gente, falando sobre dependência emocional e amar a outra pessoa. Uma das coisas que o amor nos traz, sim, é o cuidado que a gente quer ter com a outra pessoa, né? A preocupação que a gente tem com o outro. Mas... isso é amar, mas quando eu não consigo mais viver e nem imaginar a minha vida a ponto de nem conseguir tomar as decisões da minha vida só em função da outra pessoa, aí é o ponto que a gente fala sobre a questão de dependência emocional. Eu acho que vem muito de encontro àquela frase... eu não sei o que vai ser da minha vida, a minha vida acaba se eu não tiver você junto comigo. É mais ou menos assim, não é? Eu não sei o que vai ser da minha vida se, nossa, você não existir, minha vida acabou. Eu acho que essa é a frase que define. E não só... Isso não, peraí, Ari. Isso não Giba. significa de que nós não venhamos a ficar tristes, sofrer com isso, enfim. Mas a minha vida, eu amo muito a Ari, gente, eu amo demais. Eu amo a Deus demais. Mas eu sei de que eu tinha uma vida antes de eu ter Ari e ficou muito melhor com ela. Mas a minha expectativa, a minha felicidade não está completamente nela. E uma assim das como coisas... um patrão... Não, peraí, segurei. Hoje tá... Assim como muitas vezes eu falo aqui sobre a esposa, mas muitas vezes é uma mãe dependendo emocionalmente do filho. E é uma coisa interessante da gente pensar, né, Giba? Que a dependência, gente, emocional não acontece só num casal, né? Na questão entre o homem e a mulher. Pode acontecer entre amigos também, né? A dependência emocional, ela pode acontecer entre amigos também, nem tu falou, entre outros relacionamentos. Mas uma coisa, por exemplo, a gente pensar sobre a dependência emocional, que muitas vezes ela traz o que a gente chama que é um medo, gente, e culpa a todo instante de desapontar a outra pessoa. Então, às vezes, eu não faço o que eu gostaria de fazer, ou eu não escolho o que eu gostaria, porque eu fico com medo que constantemente, nesse pavor, se eu vou desapontar o outro. Então, eu começo a basear a minha vida só no que o outro diz que eu devo fazer. Que aí, geralmente, a dependência emocional, quando nós temos, é muito fácil de estarmos em relacionamentos tóxicos e abusivos. Mas quando eu dependo emocionalmente do outro, eu estou me anulando. Ou seja, porque se eu não quero frustrar o outro, automaticamente eu não estou nem expondo a minha opinião. Que aí é o ponto que daí a pessoa ela abre totalmente mão das suas próprias vontades, dos seus próprios sonhos, dos seus próprios desejos. Tá, mas e aonde entra isso aí, gente? Pensa comigo. Se eu me anulo completamente entre um relacionamento, pensa entre amigos, irmãos, colegas, como é que faz? Porque eu não expresso os meus sentimentos, os meus sonhos, os meus desejos, então é como se eu fosse apenas um figurante nessa história. Manipulado, às vezes. Manipulado, porque aquele que se anula e é dependente emocionalmente, ele é facilmente manipulado.
Grava essa. E aí é interessante da gente pensar, se eu exponho, né, como eu sou, a gente não tá falando aqui em nenhum momento de pecado, né, Giba? Eu tô falando de personalidade. Personalidade. Pecado é pecado, né? Mas isso aqui a gente tá falando de personalidade. Se eu exponho, por exemplo, o outro, como eu sou, os meus desejos, os meus sonhos, os meus planos, e o outro não compreende, o outro talvez não quer se relacionar porque essa é a minha personalidade, isso faz parte também. Agora, ao ponto da gente se anular 100%, não é flexibilidade, é anulação. Porque eu sempre fico nessa expectativa de que eu tenho que agradar constantemente. Aí entra o vício de agradar todo mundo. Que é outra coisa. Mas vamos pensar algo aqui, Ari, e pra gente ajudar até a galera que agora tá nos vendo, nos ouvindo. Como eu sei que eu estou dependendo emocionalmente de alguém? E como eu sei que a outra pessoa está dependendo emocionalmente de mim? Uma das coisas que a gente pode avaliar, como eu estou dependendo emocionalmente da outra pessoa. Como eu sei que tu está dependendo emocionalmente de mim? Tá. Eu, como pessoa, eu tenho que reconhecer se as minhas decisões são tomadas somente no que o outro está me dizendo, no sentido, eu sempre tenho que procurar a aprovação do outro para tudo que eu vou fazer, sejam coisas mais simples a coisas mais complexas da minha vida. Não é pedir conselho, o outro diz sim, então eu digo sim, o outro diz não, então eu digo não, mesmo eu não querendo dizer não. A minha opinião é baseada apenas na opinião do outro. Exatamente, isso já é uma questão de dependência emocional. Outro ponto, eu não consigo imaginar se eu não tiver aquela pessoa comigo, eu não estiver me relacionando, a minha vida não vai ter mais sentido, a minha vida não vai ter mais valor. Isso também é uma demonstração de dependência. Isso é um pouco, é meio complicado a gente falar, porque é uma questão às vezes de, entre marido e mulher, entre mãe e filho, entre amigos, mas é difícil falar isso, por exemplo, entre pai e filho, entre marido e mulher. Porque é claro que se sofre. Eu não consigo imaginar a minha vida sem você. Isso naquela aquela história, né? Não consigo. Mas existe esse sofrimento, né? Então a pessoa ela já sofre por antecipação, que na verdade é outra coisa. E é uma coisa para a gente pensar, Giba, como que a gente deve lidar, como tratar com isso, né? Uma das coisas é a gente reconhecer essa dependência. E essa dependência que nem o Giba falou sobre a questão dentro de um relacionamento, vou pegar de um casamento ou até de um namoro, principalmente não é a questão de você imaginar que você vai ficar triste sem a pessoa, mas é o ponto da anulação. Você se anular por completo e você não expor nem mais aquilo que você pensa, suas vontades, seus desejos nessa relação. Isso muito facilmente acontece, gente, presta atenção em mim, entre jovens, entre adolescentes, entre essas amizades. É quando você, cara, você menina, quer agradar tanto a sua amiga ou seu amigo, que você se anula completamente. Então você não se expressa mais, você não tem seu desejo, não tem a sua vontade, você simplesmente vai aonde a outra pessoa está indo, você faz o que a outra pessoa faz, você gosta do que a outra pessoa gosta, porque você não quer perder essa amizade. Mas até que ponto isso está realmente te influenciando para o bem, né? Está fazendo bem para a sua vida? Até que ponto isso vale a pena? Então, uma das coisas para a gente pensar, como lidar, então, né, com isso, como tratar isso. Como Porque a gente falou aqui sobre dependência, mas como tratar. Eu vou anotar, vou até abrir aqui meu notepad, vai. Primeiro ponto, a gente precisa... Mas notepad é só no computador, né? Tá, enfim, mas tudo bem, vou abrir aqui, vai lá. Reconhecer essa dependência. Reconhecer essa dependência, ok? Segundo ponto, reconhecer as raízes e como está a sua autoestima, porque geralmente pessoas dependentes emocionalmente têm uma baixa autoestima, por isso que ela precisa necessariamente sempre da aprovação do outro. Eu preciso entender como que está a nossa autoestima. Boa. Outro ponto, estabelecer limites saudáveis. Se você percebe que você tem um relacionamento, uma amizade que te leva e tende você ser dependente emocionalmente dessa pessoa,
Coloque limites que sejam limites saudáveis para você. E o último ponto é alinhar as suas expectativas em relação às pessoas. Lembrando que suas expectativas têm que ser supridas em Deus. Aqui eu quero, antes da gente finalizar esse programa, eu quero falar para você que o que é a dependência emocional quando a gente coloca expectativa no outro gera em nós. Por exemplo, se o Giba tá triste, ele define o meu humor naquele dia. Se ele tá triste, eu tô triste. Se ele tá feliz, eu tô feliz. Se ele tá alegre, eu tô alegre. Não, e não pode ser assim. Eu vou entender que talvez ele vai estar triste, que ele não vai estar bem, mas aquilo não pode determinar meu próprio humor naquele dia. E as minhas expectativas não têm que estar sendo supridas nele. Ele nunca vai conseguir suprir as expectativas por completo em mim. As minhas expectativas têm que estar em Deus. Nenhuma pessoa tem a obrigação de te fazer feliz por completo. O único que nos faz feliz por completo é o Senhor. Sua mãe vai falhar com você, o seu amigo vai falhar com você, o seu filho vai falhar com você, a sua esposa vai falhar com você, mas Deus nunca vai falhar com você. Então coloque a sua expectativa nele, a sua dependência nele e não em outras pessoas. Esse foi o programa de hoje, falando sobre dependência emocional. Se você está no YouTube, pegue esse link, compartilhe com o maior número de pessoas e comenta embaixo até possíveis temas. Se você está na Rede Super, fala desse canal, fala desse programa para o maior número de pessoas possíveis. Tchau, gente! Tchau, tchau!